strong. Renato, quando eu estava estudando pra gente trocar essa ideia daqui, eu cheguei num número que foi divulgado esses dias do Atlas da Obesidade, tá? O Atlas da Obesidade, ele estima que até 2030 o mundo vai ter 1 bilhão de obesos. Porém, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tem visto, principalmente a gente que mora numa capital muito grande, é o aumento cada vez mais de academias. Cara, só aqui no bairro da Moca, é impressionante a quantidade de redes de academia que abrem, academias de bairros que abrem. Como é que você vê essa dualidade? Ao mesmo tempo que a obesidade cresce, a gente tem falado e visto mais coisas fitness por aí. É um consequência do outro ou é mais uma das dualidades que a gente vive hoje? Eu acho que é mais uma das dualidades, mas uma coisa é fato. Cada dia a gente vem aumentando cada vez mais o público que frequenta a academia. Mas isso é uma mudança de mentalidade, Ed. Nossos pais, inviável eles irem para a academia. Nossos avós, talvez nem existia academia suficiente para isso. A cultura de ir para a academia é algo mais recente. Se você pegar 20, 25 anos atrás, mais ou menos, a academia era um lugar para pessoas quererem ficar fortes, musculosas. A academia era um lugar para marombeiro. De 2000 para cá, isso foi mudando. E hoje você vê idosos na academia. Você vê garotos de 15, 16 anos na academia. Você vê pessoas que querem exclusivamente saúde e qualidade de vida. Porque o aumento da informação. Na época dos nossos pais, a gente ainda tinha a cultura de achar que se você comesse... Sua mãe pode ter dito isso pra você. Olha, filho, não coma muitos ovos, porque senão você vai ter problema de colesterol. Pô, clássico. Então nós tínhamos uma vivência cultural que era muito desinformada. Então, olha, ovo tem problema de colesterol. Não, a gente sabe que os problemas ligados a colesterol não é a ingestão de colesterol, mas principalmente o abuso de carboidrato. Na mesma época, as pessoas não tinham tanta noção da importância da atividade física. E agora, depois desse período que nós passamos, cara, as pessoas aprenderam uma coisa: precisa se cuidar. Toda grande pandemia, ela traz algum tipo de educação. A primeira pandemia que nós tivemos, a peste negra, no século passado, nós tivemos o aprendizado da questão de controle de pragas, sistema de esgoto. Depois a gripe espanhola, elaboração de vacinas. E agora, o grande aprendizado é, cara, não importa a idade que você tenha. Se você for uma pessoa obesa, o seu risco de morte é muito maior. Se você for uma pessoa sedentária, o seu risco de morte é muito maior. O número de pessoas que morreram nessa pandemia que nós passamos, de doenças ligadas à própria pandemia, mas que vieram principalmente pelos fatores de risco, por ser um obeso, por ser sedentário, por ter problemas metabólicos, faz com que a pessoa vire e fale assim, cara, eu preciso fazer uma atividade física, não é estética. Não é nem saúde e longevidade, é agora, é vida. Então acho que isso vem mudando bastante. Então a tendência é que o público aumente, mas mesmo assim nós estamos falando de 7% da população. 7% da população. 93% da população ainda não faz uma atividade física regular. É muito pouco, cara. Por isso que o índice de obesidade é muito alto. E qual que você acha que seria... Existe uma resposta? Porque eu não sinto muito que a gente... Porque é muito louco, assim, porque na minha bolha, não sei se é uma coisa da próxima geração, talvez, que vai mudar, ou não, se é uma coisa mais factual... Mas essa coisa da obesidade, ela é alarmante, né? Porque quando a gente tá falando de obesidade, ela não é tipo a barriguinha de cerveja, não é a pochetinha. A obesidade é tipo, cara, é um índice corporal bizarro, né? Principalmente quando a gente vê em países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, que lá você vê um obeso e fala, cara, esse cara aqui é um caso de saúde, né? E será que tem solução isso? Você consegue ver uma alternativa para reverter esses números? Obesidade, a gente tem medidas, né? Nós temos a pessoa em sobrepeso, nós temos a pessoa em grau de obesidade 1,
grau de obesidade 2 e grau de obesidade 3, que é o obeso mórbido. É aquela pessoa que ultrapassa os 40% de índice de gordura corporal. Imagina você ter 40% ou mais do seu corpo feito de gordura, peso corporal. É algo assustador. Eu conheço pessoas que entraram em processo de emagrecimento que elas tiraram um ser humano delas. Ah, perdi 70 quilos, perdi 80 quilos. Cara, isso é o peso de um ser humano. Caramba. Imagina, eu tinha 180 quilos e perdi 70 quilos. Cara, você perdeu um homem pequeno ou uma mulher grande. É bizarro. Então, isso é muito assustador. Os níveis de obesidade, para você ter uma ideia, a grande maioria da população ela está entre obesidade 1 e 2. Então, o índice é muito grande. E a tendência é isso subir. Por quê? A tecnologia nos empurra para o sedentarismo. Agora, você tem tecnologia até para acender e apagar a luz. Você tem comando de voz para acender e apagar a luz. Você tem comando para tudo. Então, você pode ficar literalmente sentado o dia inteiro que você vai conseguir realizar suas coisas. É tipo aquele filme Wall-E, não sei se você já assistiu, que recomendo até você ver com seus filhos depois, que eles têm umas cadeiras e ficam tomando milkshake, andando nas cadeiras que voam. Tipo os Jacksons. Tipo, cara, assiste esse filme quando você chegar em casa com as crianças que você vai entender, você vai... Duvido que você não vá falar disso num vídeo seu depois. Então, e aí você tem esse nível de comodidade. Junto com isso, você tem um nível de entretenimento muito grande. Uhum. Antigamente nós tínhamos a TV aberta. Agora, meu amigo, quantas plataformas você tem disponível para o teu entretenimento? Cara, você tem Netflix, Amazon Prime, você tem uma série de Google Play, você tem uma série de plataformas para te manter sentado assistindo algo. Aí você tem a questão de infra. Qual é a infraestrutura do bairro ou do local onde você mora que te permita realizar algum tipo de atividade física? De graça, às vezes? A maioria das pessoas moram em apartamentos pequenos, com 2, 3 filhos, às vezes, apartamentos de 50, 60 metros. Terceiro, o quanto você está correndo atrás de outras coisas? Grana, por exemplo, estudando. Então, você não coloca isso como uma prioridade. Quarto, o que comer? As pessoas não sabem. Ed, é incrível, mas as pessoas não sabem o que é proteína, carboidrato e gordura ainda. Se você der um alimento para elas, elas não conseguem entender se aquele alimento ele é uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, porque isso não faz parte da nossa formação. No nosso ensino primário, no nosso ensino secundário, não tem nenhuma matéria que te ajude a compreender o básico de nutrição. Que poderia acontecer, não é verdade? Já imaginou se as nossas crianças começassem a aprender, ou então na fase de adolescência, entender qual é a composição dos alimentos? Pelo menos eles vão ser um pouco mais seletivos, ou entender pelo menos do que eles estão fazendo. Então, é uma consequência de coisas que não vai mudar. E aí você fala, Renato, por que você acha que não vai mudar? Porque países desenvolvidos, o índice de obesidade é altíssimo. Os Estados Unidos mesmo é alarmante. Se bobear, é maior do que o do Brasil. Sim. Tecnologia, comida fácil. Qual é a comida barata? Pô, nos Estados Unidos. É claro, cara. Não, e nem é barato, é tudo, né? Você vai lá, o almoço dos caras é um burgão. Entendeu? Nos Estados Unidos você tem aquela promoção lá, 2 por $5, o tempo todo. Tá, aí se você for pedir uma salada, são $10. E o Super Size Me? Cara, a primeira vez que eu fui lá é sinistro, assim. Você chega... Cara, você vai pegar um copinho... Tipo, o copo grande nosso aqui é o médio. É o médio deles. É sinistro, assim. Você vê... Pô, eu lembro que eu fui... Isso que eu fui numa cidade muito de esportes, assim. A única vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pro Colorado, numa cidade onde a galera pratica muito esporte. Eu fui fazer uma corrida na montanha. E... parei pra comer, né? Num dia à tarde e peguei o... eles têm copo de 2 litros, irmão. É sinistro, assim. Quem toma 2 litros de coca no almoço... E eles não têm hábito de refrigerante sem açúcar. Pode ver. Refrigerante sem açúcar lá... Ah, o que você tem sem açúcar? Coca Diet. Pepsi Diet. Acabou. Eles não têm várias opções. Por quê? Sinistro. Porque eles estão acostumados a tomar refrigerante com açúcar lá. É sinistro. Isso é muito sinistro. E tá vindo pra cá isso e aí. aqui também, tá? Aqui também. A gente fala lá, aqui também. Aqui a maioria das pessoas estão acostumadas a tomar refrigerante com açúcar. Que a gente vive, por exemplo, eu faço parte do fitness, então eu vivo numa bolha onde refrigerante com açúcar é inadmissível.
Você pode ir na churrascaria, você pode ir na hamburgueria, você vai pedir uma Coca Zero. Mas a grande maioria das pessoas vão utilizar o refrigerante com açúcar. Cara, é foda, né? E chega a ser meio desolador, né? Tem uma coisa, e até queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, que é essa cultura que a gente tem do body positive. Porque uma crítica muito grande que a gente vê na internet é essa coisa do... reclama de gordo, mas o gordo tá saudável. Então o cara tá com os exames do dia, então pra ele tudo bem ser gordo se ele tá, sei lá, com triglicéridos. Eu tenho um case disso. Eu tenho um case disso e a gente gravou isso no meu canal. Nós fizemos um projeto com então, na época, meu advogado. E pela vida inteira ele foi obeso. A vida toda. Mas a vida inteira ele tirou um sarro dizendo que os exames dele eram melhores do que os meus, por exemplo. E de fato, quando você entra no estado de obesidade, isso não é uma consequência imediata sobre a sua saúde. É uma consequência imediata sobre a sua estética. Uhum. No momento que você transforma seu corpo pelo acúmulo de gordura, você aumenta a elasticidade da sua pele. Então sua pele tem que comportar esse peso, então ela vai aumentando a elasticidade. Você vai acumulando gordura, você vai prejudicando mobilidade, prejudicando outras situações, mas não necessariamente os resultados clínicos, principalmente de exame de sangue, são alterados. Perfil lipídico, por exemplo, colesterol, triglicéridos, essas coisas não acontecem. Não no início. Então o que eu brincava com ele? Eu falava assim, Fábio, você está saudável por enquanto. Mas você não é uma pessoa saudável pelo seu índice de gordura corporal. Essa conta vai vir. Bom, passados os seus 30 e poucos anos, quando ele foi chegando mais próximo dos 40, o que aconteceu? Ele começou a ter problemas de perfil lipídico, pré-diabetes. Ele começou a desenvolver problemas metabólicos e, por fim, ele desenvolveu uma trombose, aonde ele teve o risco da amputação de parte da sua perna direita. E aí foi quando ele veio pedir minha ajuda. E aí nós fizemos um projeto. O médico disse que ele tinha que emagrecer 25 quilos para não correr o risco de perder a sua perna direita. E aí foi feito todo um trabalho, ele realmente perdeu, acima disso, inclusive em gordura, ganhou massa muscular, e teve ali a sua saúde pré-restabelecida. Passado 2 anos, ele engordou tudo de novo. E hoje, infelizmente, ele tem sequelas na sua saúde. Então, ser saudável é a forma que você carrega a tua vida. Estar saudável, às vezes, é uma condição momentânea.